A bancada federal, como a gente comentou no bloco anterior, passou a tesoura na emenda do terminal turístico da Ridinha. Isso causou espécie aí ao prefeito Álvaro Dias e causou também uma reação aos políticos que têm atuação em Natal. Inclusive, no sábado, eles fizeram um ato de protesto na Ridinha, que era alvo dessa emenda, que, apesar de preservar o valor de 8 milhões e pouco, perdeu muito, né, do seu valor. Quem está aqui comigo hoje é o vereador Felipe Alves, do MDB. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, hoje é um prazer estar aqui. Avalie aí essa decisão da bancada federal. Nós lamentamos muito, até um pouco incrédulos, porque, de fato, era a única emenda da capital do estado, onde todos os parlamentares federais residem, é bom que se diga, né? E nós fomos surpreendidos, todos os vereadores, né, o próprio prefeito. Acredito que os moradores de Natal que tiveram ciência desse fato, com essa retirada total e absoluta, porque deixar 1 milhão é praticamente nada, né, dessa emenda que trará, se Deus quiser, um benefício para uma região carente da cidade, mas que tem um potencial incrível, que é a Ridinha, né, ali na parte do mercado da Ridinha, embaixo da ponte, né, que tem um cenário belíssimo. Que já é um ponto turístico tradicional. Que já é um ponto turístico tradicional, não apenas turístico, mas para as pessoas da cidade. E com a viabilização desse terminal, que será um equipamento moderno, um equipamento onde tem um deck, onde se tem a previsão da reforma do próprio mercado, de novos comércios ali perto, né, traria com certeza um potencial imenso turístico, né? Afinal de contas, os turistas que aqui chegam passam, a grande maioria deles passam por aquele trecho, né? Infelizmente não param pela falta de infraestrutura, né? Aqueles turistas que vão para as praias do litoral norte. Então, com esse terminal, nós teríamos com certeza um grande destaque para atrair a atenção para aquela parte da cidade e, ao mesmo tempo, fortalecer o nosso turismo, a economia, a geração de emprego, tudo que é decorrente do fortalecimento do turismo. Apesar de jovem, você acompanha a cena política já há algum tempo e é filho de políticos e também tem seu tio senador, ex-senador Garibaldi. O que houve na sua avaliação? Porque se fosse estabelecido o corte linear de 21%, essa emenda estaria preservada em 20 milhões e não nos 8 que restaram. O que houve? Eu não compreendo, sou muito sincero, porque parece mesmo que foi um desprezo com a capital. Eu sei que todas as emendas são importantes, áreas vitais como segurança, saúde, educação, mas há que se dizer que o turismo é uma pasta que tem muito poucos recursos, né, a nível federal. Então, na medida em que você aloca uma emenda, é uma garantia daqueles recursos serem liberados. Já aprovada, inclusive? Aprovada. Né? Outras pastas, educação, saúde, têm um recurso volumoso, onde os próprios parlamentares podem lutar para destinar esses valores para essas outras prioridades. Mas o que me impressionou realmente foi a falta de atenção com o Natal, porque você colocar de 24 para 1 milhão é realmente ignorar totalmente a capital do estado, que há que se dizer que historicamente não é contemplada com emendas de bancada. Então, na medida em que há uma proposta que valoriza a principal fonte de renda, que fortalece a nossa economia, que é o turismo, e há essa retirada abrupta, realmente foi uma demonstração de desprezo pela capital. Você fala em desprezo, eu também falei em desprezo no comentário, mas não teve um quê de eleitoral aí nisso, não? Não acredito, Diógenes, não acredito, mas não há como também desprezar essa tese. Já que a gente está falando de desprezo, tem muitas leituras. Desprezar essa tese. Por exemplo, o deputado do MDB, o deputado Walter Alves, seu primo, nem esteve na reunião. Dormiu no ponto dormiu no ponto o prefeito? Ele estava na reunião com o ministro Paulo Guedes, justificou com base nisso. Nós apelamos, né, que pudesse ser revisto esse posicionamento. A bancada
em conjunto, elevou esse valor para outros milhões, mas ainda é muito pouco. O prejuízo até porque já há que se dizer que os valores totais de custo dessa obra são superiores aos 24 milhões. Então, não adianta você ter um valor insignificante que não dê realmente para a obra ter um início significativo. Isso. Então, vamos esperar que nos próximos orçamentos esse erro seja revisto e que a própria bancada possa fazer pressão, né, junto ao próprio Ministério do Turismo para liberar recursos independente de emendas. Isso é possível também, dependendo aí da pressão que é feita através dos nossos representantes. Eu acho que o componente eleitoral pesou um pouco aí em vários aspectos. Mas eu queria falar com você também sobre um assunto, uma proposta sua que foi aprovada na Câmara Municipal de Natal, sobre fiscalização e manutenção das obras públicas. Já foi votado em segunda? Já foi aprovado em definitivo? Foi aprovado em né? definitivo na Câmara, estamos na expectativa agora de haver a sanção por parte do Executivo, um projeto que eu acredito ser de extrema importância para a nossa capital. Ele determina que as empresas que forem edificar obras de infraestrutura na cidade, elas devam informar o detalhamento, né, de todos os materiais que são usados e os prazos para inspeção, para fiscalização, com o objetivo de nós termos uma clareza, né, de quando devem se dar as referidas manutenções desses equipamentos. Nós sabemos que hoje há uma deficiência de obras de manutenção na nossa capital. Tem casos clássicos, como a própria Ponte de Igapó, né, que precisa de uma urgente manutenção e isso já é cobrado há muito tempo. Mas isso não é só em relação a pontes, é rodovias que ficam esburacadas porque não há devida conservação. Né? Passarela, viadutos, teve o caso do viaduto do Balto, que ficou muito tempo aí sem uso, porque exatamente não houve a devida conservação. Então, a partir desse detalhamento, dessas informações, o próprio poder público poderá se planejar, né, como vão se dar essas reparações e, ao mesmo tempo, os órgãos de controle também poderão cobrar. A própria Câmara Municipal, Tribunal de Contas, Ministério Público terão informações para haver a cobrança, para a priorização das manutenções. Vereador, geralmente numa obra, a construtora tem a responsabilidade ali de manutenção naquele espaço de 5 anos. Isso, né? o Código Depois Civil, disso, eles ficam até livres. Né? O Código Civil Como resolver isso? Determina que a construtora ele tenha a responsabilidade para aquela obra por 5 anos. Depois disso, outra empresa muitas vezes assume a obra de reparação, ela não tem aquele detalhamento, então vai se ter um novo estudo, isso vai trazer esse projeto, vai trazer inclusive a economia dos recursos públicos, na medida em que fazer uma nova obra é muito mais cara do que reparar a que já existe. E, ao mesmo tempo, uma nova empresa que assuma, por exemplo, essa conservação, esses reparos, ela terá já as informações de quais são os materiais que foram, né, feitas aquela obra, quais as inspeções que foram feitas naquele período. Isso vai facilitar e, com certeza, trazer economia de recursos. Esse seu projeto detalha exatamente o que precisa desse plano de manutenção? Exatamente. Qual é o máximo de detalhamento possível de como se deu aquela obra, quais os materiais usados, se foi aço, qual o prazo que deve se dar a fiscalização em relação àquele material, os prazos para as inspeções, a manutenção devida, ou seja, todo o detalhamento necessário para que o poder público possa se planejar em relação à necessária manutenção daquele equipamento específico. E a gente também é uma forma também de evitar acidentes como ocorreu em São Paulo, Brasília, com queda de viadutos também. Exatamente, está se tornando frequente exatamente por essa falta de prioridade que se dá à manutenção das obras. Muitas vezes os gestores públicos, infelizmente, eles querem priorizar novas obras, novas edificações que têm, né, talvez façam um maior sucesso, mas nós temos que forçar para que se dê a devida conservação do que a gente já tem, da infraestrutura que já existe, até para evitar acidentes como vem ocorrendo aí em diversas partes do nosso país. Por último, eu gostaria de um comentário seu sobre a questão fundiária em Natal, que é uma das suas pautas principais ao longo desses seus mandatos. Avançamos, vereador Felipe? A prefeitura, ela, faça-se justiça, ela avançou. Ela tem levado adiante diversos programas de regularização fundiária. Eu tive até a alegria de recentemente
através de uma emenda nossa, nós participamos da entrega de mais de 1.000 títulos de propriedade, né, fruto de uma regularização fundiária ali na comunidade da África. Né? Temos outros locais avançados, como Pirangi, como Mãe Luísa, onde a Prefeitura está se fazendo esse levantamento para haver a regularização fundiária. O que eu defendo desde o primeiro mandato é um pouco diferente disso. Isso é um avanço, não há dúvida de que a Prefeitura tomando à frente desse processo... Melhor do que não fazer nada. É melhor do que não fazer nada, mas o que eu acredito que seja ideal, mas não é fácil, porque depende de diversos órgãos, é que houvesse realmente uma cooperação das mais diversas instituições que têm relação com esse tema, Prefeitura, Governo do Estado, cartórios, Poder Judiciário, né, para facilitar o processo daquela pessoa que deseja regularizar a sua moradia. Só para a gente ter uma ideia, isso foi levantado pelo senhor nas discussões e audiências na Câmara Municipal de Natal. Natal, quase, boa parte dela não tem regularização fundiária. Estima-se, né? não tem-se um dado exato, mas estima-se que mais de 70% das moradias em Natal não são regularizadas. De toda a cidade. De toda a cidade. Daí a importância desse tema que não pode ser esquecido, porque isso desvaloriza o imóvel, né, traz diversos transtornos para aquela pessoa. Dificulta a herança. Que tem a posse, mas não tem a propriedade, dificulta a sucessão. Dificulta a herança, sucessão, uma série de coisas, né? Uma série de coisas, porque você só pode considerar como proprietário daquela casa quando você tem escritura pública. A posse é um instrumento frágil, né? E isso só se dá através de um amplo processo de regularização fundiária que precisa da sensibilidade dessas instituições que precisam dar uma cooperação nesse sentido. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do vereador Felipe Alves, do MDB. Obrigado, Felipe, por sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço e me coloco sempre à disposição. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Você siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise dessa entrevista no portal No Minuto. Vem aí o Robson Carvalho com Boa Tarde, Cidadão. O RN Acontece volta amanhã dela.